criação de mariscos, ostras, mexilhões e outras espécies marinhas tem movimentado a economia do sul da ilha de Santa Catarina, Florianópolis. As fazendas de cultivo são impressionantes. As milhares de boias escondem as chamadas lanternas, que são os locais onde essas espécies marinhas se desenvolvem. Nesta reportagem, vamos conhecer um pouco deste setor. Os moluscos saborosos, que já foram considerados alimentos dos deuses, fomentam e fazem nascer no mar uma delícia da gastronomia. De Florianópolis, os maricultores entregam em várias partes do país. Em São Paulo, capital, por exemplo, as ostras servidas na hora do almoço são colhidas muitas vezes nas primeiras horas do dia na Ilha da Magia e seguem direto do mar para a capital econômica do nosso país. Vamos mergulhar nesse mundo da gastronomia que vem do fundo do mar. Por 5 meses, a gente já está tirando aí, vamos tirar 150, 200 dúzias. Como é que é isso aí? Onde, o que é a ostra exatamente? A ostra é isso aqui, né? Ela, a casca, que são as duas válvulas, ela está dentro dessa parte interna dela. Eu vou pegar uma faquinha para tu abrir ela, pra tu dar uma olhada. Essa aqui é uma lanterna chamada chilena. Chilena porque é o modelo importado do Chile e esse modelo de pano. Ou seja, o que acontece? Quando ela sai do berçário, daquelas caixas berçário, como o moço está trabalhando, que são essas caixas aqui, ó. Ela sai de uma fase inicial, que é essa aqui, ó. Isso aqui, Ela entra nessa fase inicial, ela fica ali aproximadamente um mês, aí você peneira, dessa peneira já sai para essa malha, e essa malha é a mesma malha daqui, só que por conta desse prato que nós temos aqui dentro, nós podemos transferir diretamente para cá. Nós temos que deixar mais um tempo ela crescer um pouco mais, atingir 1,5 cm a 2 para ela entrar aqui e não ficar fixada nos buraquinhos do prato. A partir desse momento ela se desenvolve até ela atingir uns 2 centímetros, daí ela vai para a lanterna definitiva, que é essa lanterna aqui que nós temos aqui, né? Ó. Essa ali, ó, para mostrar para eles. Essa aqui já é a definitiva, então a partir desse estágio de 1,5 cm a 2 ela já vai para cá. Essas lanternas? Ela já não foge mais ali. No começo, umas 300. Aqui, no começo ela entra até 1 milhão não, 1.500 ostras por coisa, porque o tamanho dela é muito grande. Por prato desse aqui. Por prato. Depois, quando ela está no estágio comercial, é mais ou menos nessa lanterna, finalizar, são 60 dúzias por andar, quer dizer, são 5 ostras, são 25 dúzias por lanterna. 5 dúzias por andar. E daí... a ostra vem do laboratório, uma semente ali, ó, pequena, super pequena, que vocês, às vezes num copinho de ostra, um copinho de café vem... Ó, essa aqui que já vai pra cá, ó. Essa daqui, a gente já tá tirando daquelas caixas e já vai colocar pra cá, porque a gente não tem... O problema dela, que a gente chama a bundinha dela, ela não pode trancar aqui, porque quando ela tranca aqui a gente tem a perda, ela morre, então a gente tem perda, então a gente faz esse manejo com isso. Daí a partir do momento agora ela vai para cá. Aqui ela vai ficar em torno aí de uns 2 meses. Aqui, como eu falei, a densidade que vai aqui é uma alta densidade. É em torno aí de, às vezes até 1.000 dúzias, 500 dúzias. E aí depois, já, ó, essa que o moço tem aqui na mão, ó, que o Luan tem na mão, ela já vai pra definitivo já direto. Pra definitivo. Essa outra aqui, ela já vai direto pra cá. Ó. A gente já bota direto pra cá, que é pra ostra, pra ela se desenvolver com uma densidade, uma densidade, né, por exemplo, ela fica nesse sentido assim. Mesmo na lente para definitivo, a gente tem que fazer a quebra da lanterna. O que é a quebra? É você tirar um pouco do excesso para repicar ela, para ela ter mais espaço dentro, para ela crescer homogeneamente. Menos ostras. Senão ela fica uma banana. Senão ela é em banana. Exatamente. A ostra, quando se tiver muito aqui, uma densidade muito alta, grande, elas tende a afilar se juntam e ficam finas.
E aí a ostra não tem uma qualidade de Se você quiser comercial, gratinar ou né? até comer ela... O ideal é que uma ostra seja próxima do Arredondada. arredondamento. Assim. Esse aqui seria uma ostra com padrão, como falaram, que ela é mais arredondada, ela tem mais um formato. E ela tem uma cavidade, pode ver, ela é mais profunda. Então isso quer dizer o quê? Carne, miolo que a gente chama, tem muito mais miolo. Enquanto que essa aqui é uma ostra embananada, que a gente chama, que ela virou uma banana. Ela não tem espaço para crescer para os lados, devido à densidade, e ela cresceu para frente, afinando. Então isso não é uma ostra interessante comercialmente. O que eu tenho que fazer isso aqui? Eu tenho que voltar para a água, dar uma densidade adequada dela, para que ela não cresça longitudinalmente e cresça verticalmente, lateralmente, para ficar uma... O fato é de que se a gente coloca ela de uma maneira mais com menor densidade, ela assume esse aspecto mais arredondado. Isso, o aspecto comercial dela fica favorecido, tanto para comer ao natural quanto para fazer alguns pratos mais elaborados. Né? De água com qualidade também, exatamente. Até pode ver, olha a nossa água hoje aqui dentro da Bahia, né? Super clara. Aqui nós não temos ainda, mesmo não tendo tratamento de esgoto, a gente tem ainda nenhum tipo de problema de poluição no mar aí, né? Ainda está dentro das condições ideais para a criação, né? E é esse modelo assim de maricultura familiar, de pequenos produtores, que é o grande número de produtores que tem aqui, é desse modelo. São pequenos produtores ou grupo de produtores que se reúnem para produzir. E subsistência também, né? Subsistência, acaba sendo uma atividade. O que o pescador fazia no passado, hoje o maricultor está tomando um pouco o espaço do pescador. Quando a maricultura se implantou no início, ela veio como uma atividade de complemento de renda do pescador artesanal. Hoje ela já é uma semi-industrial, que eu posso dizer assim, semi-profissional, no sentido que muita gente já vive só da maricultura. Aqui nós temos a ostra. A melhor maneira de consumi-la é o natural. Preservando sempre o caldo dela interno, para não perder. Os nutrientes estão aqui mesmo. Solta-se o músculo inferior, que é o músculo adutor, para ele abrir as duas válvulas. Como é um molusco bivalve, ele é obrigado a ter esse músculo para abrir as duas válvulas, né? Então a ostra deve ser mantida aqui, ó. Aí joga um limãozinho. E o nosso querido vereador vai ter o prazer de consumir agora. Ela está sendo consumida, uma ostra viva, natural. Senhora, por favor. Então essa é uma verdadeira delícia, super salgadinha. Né? Só falar uma coisa para vocês, esse tipo de consumo, no mundo todo, praticamente consumo ao natural. Em Florianópolis, bota-se queijo, tem uma ostra bota gratinada, requeijão. O ostra ao bafo também leva para cozimento, com nenhum marisco, assim. E aqui nós temos então o ponto certo de acessar o músculo adutor, ó. Aqui nós temos que chegar nesse ponto aqui, ó. A parte intermediária da ostra, aí a gente acessa o músculo e faz essa degola aqui, ó. Degola-se o músculo, sobe-se a válvula plana, degola o músculo da parte de cima, sempre na horizontal. Sempre na horizontal, para não perder o caldo. O caldo é que tem a parte mais nutritiva. Aí nós pegamos aqui, separamos o músculo inferior também, e aí entra o limão na jogada. Ó. Ela dá uma retraída. Nós tiramos a semente aqui e a senhora tem o prazer de consumir. Direto assim, ó. Dá-lhe com tudo. É muito gostoso, é realmente muito bom. Agora os rapazes aqui também têm direito, né? Tem direito, claro. Se quiser falar nisso, diz que ela tem... Tem zinco, tem vitamina, o complexo B todo. Pois é, como é que é? O zinco que é o capacitador da testosterona. Aí as pessoas atribuem propriedades afrodisíacas. Isso não está cientificamente comprovado, mas procede. É amigo nosso aí que come 2 semanas, 2 dúzias de ostra por dia, mas não está dando conta ainda do recado. Não, e tem outros que comem um monte e o urso não sai da toca, continua hibernando. Nosso amigo aqui agora, ó. Aí. Desceu, não desceu? Tá presa? Tá presa? Tá presa. Não soltou ali? Ah, não soltou. Vamos soltar melhor aqui então. Espera aí. Agora soltou. Aí, Bruno, a maioria... Mais um limãozinho, cara? já? No mundo é isso. Opa. Nossa, ele puxa, está totalmente solto.
Agora nosso cinegrafista aqui. E você também, motorista. Chega aqui, pô. Vem cá, pô. Aí afastado. Uma das propriedades dela é vitaminas e tal que você... O complexo B inteiro, zinco, vitamina E. Né? Ela tem potencial também de... Inclusive na Roma Antiga, os soldados que estavam feridos em combate, eles buscavam ostras muito distante do próprio Império Romano, para poder recuperar os soldados feridos. Né? Então ela tinha propriedades medicinais que às vezes eram muito atribuídas até à questão teológica, dos deuses deles, né? Nem necessariamente comprovado cientificamente. Esse aqui é o mexilhão, o nome científico dele é perna-perna, enquanto que a ostra chama-se Crassostrea gigas, porque ela foi introduzida do Alasca, ela ocorre todo no hemisfério norte, da Coreia ao Japão. Já o mexilhão foi trazido nos cascos dos navios negreiros. Esse tipo de mexilhão ele não é nativo do Brasil, ele foi introduzido em 1700 e pouco para cá, e tem gente que fala que foi introduzida já desde 1500 e pouco nos primeiros tráficos negreiros, no lastro dos navios. Né? Então nós temos uma outra espécie que é grudada naquela árvore lá, ó, que é o mangue. Tanto é que nós temos aquela ostra que está grudada na pedra, chama-se Crassostrea rhizóphora. Rhizóphora mangle é o nome da espécie de mangue. Já o marisco que nós temos aqui chama sururu. O sururu, que é o caldo que serve muito na Bahia, que é o levanta defunto, que é o caldo para tomar depois do carnaval, que a galera sai na balada. Ele gruda nas raízes do mangue, que são as raízes aéreas, ó. São as raízes que ficam respirando. Então, tem uma espécie de marisco que é grudado no mangue. Ele atinge até 9 centímetros. E o tamanho comercial dele é a partir de 6 centímetros. Hoje o grande problema da maricultura é uma falta de mão de obra, além do que da adequação do maricultor às normas sanitárias, ambientais, e que hoje é um entrave para o maricultor, né? Porque a gente não está conseguindo se adequar no tempo ideal para que as coisas ficam dentro do padrão exigido pela legislação. Porque até então ele ficava na marginalidade, porque ele não era reconhecido, né? Com a própria licitação das áreas aquícolas do patrimônio da União, hoje a gente tem uma propriedade, hoje a gente tem como se fosse uma escritura da nossa área dentro do mar, na qual a gente consegue crédito agrícola, um financiamento e dá uma oportunidade de crescimento e até de sustentabilidade, porque antes a gente estava correndo um sério risco da atividade desaparecer e de ter que parar de produzir por não ter subsídio e não ter sustentação na atividade. Porque a gente fica num nicho, no meio de uma situação entre o agricultor familiar e o pescador. Nós não somos agricultores familiares e a gente não é pescador. A gente não é extrativista, a gente não tira do meio ambiente. A gente produz, só que de vez de produzir na terra, a gente produz dentro do mar, dentro de uma fazenda aquícola, para poder investir ainda mais na mecanização, que hoje o grande entrave da maricultura é mecanização. Muita mão de obra e a gente não tem mão de obra disponível para poder trabalhar. Tem um crescimento, a gente viu que o crescimento dela nesse sentido fica melhor. Essa aqui já é uma gaiola que quase que definitiva, sabe? Eu mostro depois umas ali.
Tá, você podia explicar para nós isso aí, por favor? Então, isso aqui, ela já passou por todo aquele processo elas chegam pra gente muito pequena, né? Que tipo 20 mil unidades consegue pegar numa colher de sopa. A gente bota nos berçários daquelas caixas que vocês viram ali. E de acordo com que ela vai crescendo, a gente vai dividindo para gaiolas, né? Que a gente chama isso aqui de lanterna. O nome dado como é a ostra do Pacífico ou japonesa, o nome. Isso aqui se assemelha a uma lanterna japonesa, por isso o nome de lanterna. Então essa aqui já está no estágio intermediário, tá? Que, por exemplo, mais ou menos tem 100, 120 unidades por andar. Depois a gente divide para 60 unidades por andar, que daí é o último final, que é o definitivo. Vou pegar mais uma intermediária, que ali ela já deve estar... Ali a gente põe tipo 200 unidades por andar. Aí vocês separam as linhas por tempo, né? Mais fininha, então como as ostras são menores, aí já é uma tela. Então a gente chama isso aqui uma lanterna de intermediária também com ostra menor, deve vir por volta de 200, 250 unidades por andar aqui. Agora eu vou mostrar um mexilhão, tá? Como é que ela para aí, essa boia? A boia? Não é nada. Não, sim, como é que ela tá ancorada? Em cada extrema, a gente põe umas poitas de 1000 e poucos quilos, ou então estaca com madeira. E aqui, como a terra é muito firme, tipo uma lama, ela segura de modo que não sai. Então aqui é o seguinte, ó, tá vendo os mexilhão aqui, né? A gente põe, isso aqui é um coletor, na verdade ele chega pra cá, só a linha. Daí o mexilhão, como ele desova, e quando ele desova ele anda 10 centímetros de cima na água. E ele se gruda nas linhas e vão crescendo, entendeu? Esse é um sistema que a gente cria. Agora eu vou mostrar um outro sistema. Daí, quando a gente tira o mexilhão daqui, tem muitas sementezinhas. A gente põe nos canos e... Aqui já são as penquinhas, né? Que daí a gente pega a semente, põe um cano com uma seda. Isso aqui apodrece, é o que segura elas quando elas não estão grudadas. Aí depois o que acontece? Elas se grudam, a rede apodrece e fica desse jeito. Isso aqui é o... É o mesmo mexilhão, só que esse aqui a gente põe eles em pencas, aquele eles se grudam sozinhos. É o mesmo mexilhão, perna a perna. Pô, na verdade, assim, é uma atividade, cara, que ela tem muito, tipo, muita depreciação. E a gente, às vezes, agora não, porque a gente conseguiu, através do governo federal, algumas linhas de crédito, né? Por exemplo, eu consegui comprar as boias, consegui comprar as linhas, consegui comprar um carro, uma Fiorino para eu transportar os produtos. Agora tá legal, estou conseguindo dar continuidade, né? Porque até então estava complicado, assim. Até tinha as linhas de crédito, mas só que era meio burocrático o negócio, agora ficou mais fácil. Quais as linhas de crédito do governo federal que você usa? Eu estou usando o Pronaf. O que é o Pronaf? Pô, agora tu me pegou, não tem uma linha de crédito, né, que eu consigo através da Epagre e que a gente consegue insumos, né? Não é o dinheiro, são insumos.
contemplou muitas famílias. Tem muita gente que hoje tem uma renda melhor por causa desses benefícios, né, do governo federal, essas linhas de crédito. Fala aí, como é que é o dia a dia aqui do maricultor? Então, é uma atividade muito braçal ainda, né? E trabalhar com mar não é tão simples. Às vezes ele tá manso, mas tem a hora que ele tá muito bravo e o inverno é complicado para os maricultores, né? Trabalhar com água e com frio é bem difícil. Mas é uma atividade que é gratificante. A gente está direto em contato com a natureza, está na água, é o que eu gosto de fazer. É isso aí. Ó, por exemplo, esse motor, esse barco, foi tudo através do Pronaf. Então eu vinha verga. Como? Eu vinha com uma verga. Uma verga de remo. bambu. E vinha pilotando, que não era esse barco, era um barco menor. Obrigado aí. Obrigado a vocês, ó. Prazer conhecê-los aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado aí pra vocês, hein? Hoje em dia, com a documentação que saiu de Brasília, né, as nossas áreas foram listadas, então esse documento comprova que a gente é um produtor rural, né, e com todas as licenças ambientais. Então isso facilitou muito o nosso acesso aos créditos, né. Você vai no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica com a comprovação que você é um produtor rural e você com certeza vai ter um crédito lá, lógico, dependendo do seu patrimônio, o senhor vai conseguir pegar um limite desse crédito, mas ele é bem acessível para todos, pescadores, maricultores, pessoal do sul da ilha também está pegando para comprar embarcação, entendeu? E a gente também está usando, né, para comprar carro e melhorar a nossa produtividade. Tá certo, esse carro aqui, por exemplo, ele vai te ajudar no quê? Esse carro aí vai ajudar a desovar a mercadoria, né, cara? Mandar para São Paulo, é um carro que pega 2 toneladas. Então é um carro que eu vou pagar em 6 anos, né? Juros zero. Então, pô, pra gente é justo pro produtor rural, né? Na verdade, né? Uma das dificuldades dos maricultores
diz respeito ao peso de cada lanterna. Muitas chegam a passar rapidamente dos 50 quilos, pois as conchas onde nascem as ostras, por exemplo, são comparadas ao peso das pedras, do cascalho. Por isso, é preciso desenvolver sistemas e comprar equipamentos como guindastes, que possam facilitar a manipulação dessas lanternas. A ostra, a gente compra ela no laboratório da Federal e ela vem em grãos bem pequenos, 3 milímetros, 5 milímetros. E o cultivo de ostra é basicamente o peneiramento, porque o que acontece? Uma ostra nunca cresce igual a outra. Então uma vai crescendo mais, outra cresce menos e você vai peneirando e as maiores vão indo cada vez mais para a próxima etapa, diríamos, né? Então você tem o primeiro que é um capucho, que é uma malha bem fininha. Aí na segunda etapa a gente já passa por uma chilena, que a gente chama essa lanterna aqui, uma lanterna chilena, onde você pode ver aqui, tem algumas mortas, você vê a ostra já num tamanho um pouco maior. Você consegue ver umas ostras desse tamanho. Aqui ela já tem o que? Quase 1 centímetro. Então ela passa de 5 milímetros para 1 centímetro. E dessa lanterna ela também cresce e vai passando para outras. Depois ela passa por uma intermediária, que é uma malha um pouco mais fina, mais laça, quer dizer. Então ela vai para uma malha mais laça e assim ela vai indo. Ela vai crescendo, as menores voltam para uma etapa anterior e as maiores passam para a etapa posterior. Então é um trabalho de peneiramento. Então a gente tem o capucho, a chilena, a bandeja. Esse aqui é um sistema francês de cultivo. É um sistema pós-chilena, né? Você pode ver aqui o tamanho que a ostra fica. Aliás, essa aqui está viva ainda. Essa aqui é o tamanho que ela fica aqui. Então ela vem daquele tamanho da chilena, vem para cá até atingir esse tamanho. Desse tamanho ele vai para a intermediária, que são essas lanternas aqui. E aqui a gente coloca uma quantidade por andar até elas atingirem o tamanho comercial. Quando elas atingem o tamanho comercial, normalmente elas ainda estão um pouco jovens e quebradiças. A gente faz um trabalho que a gente chama de castigar ou fazer a casca engrossar. O que é casca engrossar? Você quebra essas linhas de crescimento dela, propositalmente, através do manejo. Depois eu te mostro uma das máquinas que faz isso. E ela volta para a lanterna para se curar. Quando ela se cura desses, vamos dizer assim, dessas cicatrizes, a casca dela engrossa. Para que engrossar? Porque ela consegue ficar com mais força e consegue manter a água aqui dentro mais tempo, o que faz com que ela tenha uma vida de 4 a 5 dias fora da água, que ela se alimenta da água que tem dentro da casca, né? Então se a casca está muito fina, a água acaba escorrendo e ela acaba perdendo a água e morrendo. Então quanto mais grossa, mais compacta for a ostra, mais durabilidade ela vai ter. Claro, mantendo uma temperatura ideal, o manejo tem que ser um manejo leve, não pode ser nada muito agressivo, porque é um ser vivo, né? Ela está viva. Então tudo que está vivo precisa tratar com carinho, né? O apoio federal é a concessão das águas da União por 20 anos. São 4, aqui a gente tem na fazenda 4 hectares, 2 áreas de 2. E isso foi conseguido depois de um longo e árduo trabalho de todos os maricultores, inclusive o Celso e todo mundo que está na área, para conseguir as liberações ambientais. E a partir da liberação ambiental, a gente teve acesso a todas as linhas de financiamento do governo federal, voltadas para o agronegócio, Pronafes, custeios, que não eram possíveis antes dessa legalização aí, ou desse arranjo que foi feito entre SPU, Marinha e Ministério da Pesca. O trabalho dos maricultores ainda é bastante manual. Essa máquina, por exemplo, é a que faz o corte, que muda o crescimento das ostras, não é como o maricultor explicou na fala anterior. Então as ostras saem daquelas lanternas, vão para essa máquina, são selecionadas, tem a sua alteração, digamos assim, e voltam para as lanternas
né, para dentro da água, ou seja, tudo é feito manualmente com muito trabalho que exige muita força, né, ainda está sendo muito rudimentar, vamos dizer assim, o trabalho dos maricultores. Aqui a gente pode ver um guindastre que já auxilia principalmente para tirar aí do mar aquelas lanternas, né, como eu já disse, são muito pesadas de fato, mas isso não basta. Então é um setor que ainda tem muito a se desenvolver, graças aí ao trabalho dessas pessoas que são dedicadíssimas, engenheiros, né, que estão trabalhando para desenvolver esse setor aqui no nosso país. Um setor que movimenta e pode movimentar muito dinheiro ainda e mudar a economia dos ribeirinhos, digamos assim, né, das pessoas que vivem aí na beira do mar, enfim, todo uma lateral do nosso país aí tem espaço para desenvolver esse tipo de setor. Como nós podemos ver aqui, eles estão abrindo uma das lanternas, né, para fazer então a seleção, para mudar para uma outra malha e levar para o mar novamente e fazer todo esse manejo. Então, de fato, dá muito trabalho para a gente poder saborear uma deliciosa ostra, um delicioso marisco, um mexilhão, enfim, nos restaurantes aí pelo país e pelo mundo. Ok? Vamos então valorizar esse setor, porque não é fácil para que aquela ostra chegue em nosso prato. Esse potencial que a gente tem. Então, o potencial que a gente tem, 8.000 quilômetros de costa e 1% da água cultivável do Brasil é aproveitada. A gente tem mais 99%. Se a gente aumenta 1 quilo per capita por ano no Brasil, a gente tem que produzir mais 200 mil toneladas de pescado. E a gente aumentou de 96, de 5 anos para cá, de 6 para 10 quilos per capita. O objetivo da ONU é 16. Então, se a gente aumentar 6 quilos, para o mínimo que a ONU ou a FAO fala, a gente está falando em 1.200.000 toneladas de pescado. E isso não vai sair do mar. Hoje a aquicultura produz mais do que a pesca extrativista. A pesca extrativista cada vez menos e a aquicultura cada vez mais. Ó, isso aqui é o sistema mais moderno que tem hoje de cultivo de mexilhão no mundo. É mais ou menos isso aqui, ó. É mais moderno. Eu dou um CDzinho pra vocês. Chama Smart Farm. Lá numa empresa aqui da região. Esse que você espera também apoio do BNDES? Esse já tem apoio do BNDES, já foi aprovada a linha. Isso é da onde? Esse aqui é a mesma empresa é uma empresa espanhola que se partiu. Uma ficou em Chile e outra ficou na Espanha. Esse é o sistema, ó. Uma linha essa daqui ela descasca 10 toneladas a hora. 10? 10. Tu foi lá em Porto Monte? Fui. Foi lá que eu visitei as empresas. Depois da legalização das áreas, que quem nos ajudou muito foi o Ministério da Pesca, hoje ele faz um trabalho junto à SIDASC de monitoramento de ficotoxinas, monitoramento de microbiológico. A cada 15 dias a gente tem coleta de água, coleta de molusco, para que a gente analise se tem floração de algas, se o marisco está sanitariamente ok para o consumo. O Ministério da Pesca agora, através da IPAGRE, também está sinalizando todas as áreas, montando todos os parques aquícolas, colocando nos locais onde foi definido num projeto, num plano diretor, que foi feito junto aos maricultores, com audiências públicas, com conversas, onde é melhor, onde é pior, a distância mínima aqui a distância mínima, né, até o cultivo, da praia até o cultivo, a profundidade, a padronização dos materiais. Antigamente a gente tinha boia amarela, azul, verde, garrafa PET. Hoje em dia você tem cores específicas, sinalizações que estão sendo feitas. Então o Ministério da Pesca está sempre junto ao maricultor aí na busca de suporte. O que a gente precisa, como a gente estava conversando no caso dos financiamentos, é a questão da garantia para a gente fomentar um início onde as pessoas ainda na maricultura não têm
uma capacidade de garantia, que é uma atividade, vamos dizer, tem 20 anos, mas é legalizada há 2 anos. Então a gente precisa desse fomento inicial, dessa primeira engrenagem rodar, para que as grandes empresas surjam e os pequenos produtores alimentem as grandes indústrias. Mas a gente precisa dessa alavancagem aí do governo, com linhas boas. Tem bastante, porém as garantias ainda são um problema para os maricultores aí, né?